Vamos colocar a dádiva da paciência em dia? Vamos tentar respeitar a opinião dos amiguinhos enquanto o nosso coração é partido, dilacerado, pisado, arrancado do nosso peito e dado aos porcos. Vamos lá, só vamos, vai. Hello, galerinha! Como é que vocês estão no dia de hoje? Eu sou a Ray. Sejam muito bem-vindos ao Audiolivro em Livro. Se vocês são novos por aqui, aproveita, se inscreve. Tem muita coisa legal sobre livros, sobre literatura e tudo com um toque de humor e de diversão. De qualquer maneira, hoje o que a gente veio aqui fazer? A gente veio fazer aquele vídeo que vocês sempre me pedem pra fazer. Um vídeo que eu já fiz lá há um tempão já e tô há muito tempo sem fazer. E aí desde a época que eu comecei a fazer, vocês me pediam pra fazer mais. E aí eu acabei não fazendo, mas cá estamos. Então eu separei 3 livros. E o primeiro deles eu vou deixar a capa aqui do lado, porque eu tô com muita preguiça de ir lá no escritório pegar. O primeiro que eu separei foi Filha das Trevas. Eu acho que vocês sabem quanto eu amei esse livro. Ele é um dos meus favoritos. Na verdade, eu tô lendo ele em projeto viajante com as minhas amigas Dessa e Maria. Então ele tem um lugar muito especial dentro do meu coração. A Lada é uma personagem totalmente virada no capiroto, que eu adoro essa menina, assim, ao mesmo tempo eu tenho medo dela, é incrível. Ela é uma personagem muito forte, eu amo a escrita da Kirsten White, eu amo o fato de que é uma ficção histórica que parece que é fantasia, né, com a capa assim, pá! Parece que é um livro de fantasia, mas não é. E eu amo tudo nesse livro, eu amo os personagens, eu amo o Radu. Ok, já tô preparada aqui, vocês podem ver aqui uma parte do meu computador. Então vamos ler isso aqui, vamos passar um ranço. Eu vou procurar, eu tô tentando achar só resenhas 2 estrelas pra baixo, né? Porque 3 estrelas pra mim é bom. Então, mas vamos ver o que tem aqui de opção no Scooby. Tô no Scooby. Meu Scooby tá aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem me seguir lá depois, eu tô sempre atualizando. E aí já começa com abandonei. 3 pontinhos, carinha triste. Comecei a leitura desse livro super empolgada. É incrível. Achei de verdade que iria me envolver bastante com a história só de ler a sinopse e de ler comentários de IGs literários sobre a obra. Mas de repente, me vi na metade do livro sem me conectar com os personagens. Não sei se porque eles são muito novos e não cresciam nunca. Essa foi a impressão que eu tive. Como assim? Eles começam novos, mas eles vão crescendo ao longo do livro. É uma coisa que não acontece de uma hora pra outra, o que eu aprecio muito, porque eu gosto de ir me ambientando aos poucos com as coisas. Mas pelo que deu a entender, ela achou que eles não ficaram maduros. Eu achei que eles amadureceram até muito rápido dentro das coisas que aconteceram ali. Ou de não conseguir encarnar nenhum deles. Como assim encarnar nenhum deles? O que seria isso? Tentei entendê-los, mas fiquei o tempo todo questionando-os. Essa é a melhor parte. É a gente ficar questionando, tipo, seu inútil, por quê? Tá, a dela foi de boa, ela não curtiu, mas ela não tá aqui esculachando os personagens. Ela só não curtiu, acontece. Ok, achei mais uma aqui, 2 estrelas, vamos ver. Eu não esperava que Filha das Trevas fosse ser uma leitura tão complicada. Eu escolhi essa leitura tentando sair da minha zona de conforto e explorar outros universos. Mas a verdade é que eu terminei esse livro com a sensação de que eu deveria ter continuado onde eu estava. Se você achou a sinopse de Filha das Trevas confusa, não se engane, porque o enredo é 1000 vezes muito mais bagunçado e desconexo do que a contracapa faz parecer. Mas não tem nada desconexo e bagunçado na narrativa. É incrível, é perfeitinha. Ela vai narrando um arco tão incrível que você vê ele na sua cara, assim. Com personagens vazios. E uma protagonista que não entrega aquilo que promete. Como assim, querido? O primeiro querida, no caso. Olha, personagem vazio eles não são. Sinto discordar de você aí, porque eles são personagens completamente complexos, traumatizados, ferrados pela vida e meio malucos, assim, somos todos, não? Eles são ambiciosos, são irreverentes e eu achei isso muito legal, sabe? Eles são diferentes da maior parte dos personagens que eu vi, porque eles não têm a pretensão de não serem odiados, sabe? Eles não estão se forçando a serem odiados e ao mesmo tempo eles não estão fazendo muita questão que gostem dele. Vocês viram que eu fiquei do nada sem óculos, né? É que a bateria da câmera pifou. Aí eu tive que esperar um pouquinho. A Lada não é nada do que me prometeram quando eu me interessei por esse livro. Há quem diga que ela é uma personagem com características feministas, mas pra mim ela era apenas uma garota muito mal educada e completamente fria, sem respeito nenhum pelo próprio sexo. Hã? Isso não fez o menor sentido pra mim. Tudo bem se você não quiser ver a Lada como uma super feminista. Eu acho que a intenção da personagem nem é essa.
Ela é simplesmente uma personagem com muita personalidade, muito determinada. Ela sabe exatamente o que ela quer e ela não vai deixar o fato dela ser mulher atrapalhar ela nos objetivos dela. Mesmo que os outros digam que isso a impede de muitas coisas. No caso, isso seria feminista? Sim, seria, porque a ideia do feminismo é exatamente essa. Você não ser diminuído pelo seu gênero ou por qualquer outra coisa. Você ser avaliado pelas suas capacidades e é isso aí. Então eu não vejo ela, tipo assim, sem respeito nenhum pelo próprio sexo. Pelo contrário. Ela tá respeitando a essência dela. Eu não diria que ela é feminista, mas é egoísta e muito egocêntrica. Ela não é egoísta, ela não é egocêntrica. Pelo menos eu não vi isso nela. Claro que ela tem atitudes egoístas. Tem. Todos nós temos. Tem atitudes egocêntricas? Também tem. Mas isso é o que faz da Alada uma personagem extremamente real. Sabe? E no fundo, o que ela tá fazendo, ela tá querendo conquistar, claro, que o lugar que ela acha que é dela de direito, mas pensando em tornar aquele lugar um lugar melhor pra todo mundo, o lar dela. A autora não teve o cuidado de construir o universo onde o livro se passava e nem de introduzir os personagens de forma que o leitor pudesse se conectar, ao menos imaginá-lo de uma forma melhor. Meu Deus! A coisa mais incrível desse livro é a ambientação. É o fato de ser tudo muito perfeitamente ambientado, colocado no ponto histórico perfeito, sabe? A pesquisa que a Kristen White fez, tipo, cuidadosa do background de tudo que tá acontecendo ali, histórico, é incrível. O próximo livro que eu separei aqui pra gente dar uma olhada é um livro que, olha, eu acho que vai me doer muito ver qualquer coisa negativa sobre esse livro. Na verdade, eu não consigo nem imaginar o que alguém poderia dizer de negativo dele. Por quê? Porque é um livro maravilhoso. Eu tô falando das 3 partes de Grace, da Robin Benway. Eu gostei muito desse livro, eu chorei largada. Tem resenha dele aqui no canal e, tipo, eu choro várias vezes. Eu vou deixar passando aqui pra vocês. É muito incrível, eu indico com todas as minhas forças. Foi um dos livros mais emocionantes de 2020. Eu queria que no Scooby desse pra gente procurar resenhas, por exemplo, de acordo com a quantidade de estrelas, sabe? Ia ser muito mais fácil, tipo, eu quero ver resenhas 2 estrelas. Eu quero ver resenhas 3 estrelas, sabe? Será que dá pra fazer isso e eu simplesmente não sei? Alguém me diz nos comentários? Gente, tá bem difícil achar alguma resenha com menos de 4 estrelas. A maioria aqui é 4 ou é 5. Eu fico triste por não poder reagir aqui com vocês até o presente momento, mas muito feliz porque esse livro merece todas as estrelas. Ah lá, cheguei ao final. Não tem. Yes! Não tem, gente. Simplesmente não tem ninguém que tenha odiado o livro. Não tem. Pelo menos não escreveram aqui uma resenha, né, no Scooby. Então fica aí mais uma dica pra vocês, gente. Leiam as 3 partes de Grace. Então eu vou passar aqui pro próximo livro que eu tinha separado, que é um livro que, nossa, pela média de avaliações dele aqui, eu acho que vai ser difícil encontrar também alguma resenha negativa. É Ecos, da Pam Munhoz, que também foi um dos meus favoritos. Completamente apaixonada por esse livro. Mistura música com fatos históricos, com personagens maravilhosos. E tem muita coisa incrível nesse livro. Achei aqui uma resenha 3 estrelas, que no caso é bom, mas eu quero ler ela aqui porque eu não sei se eu vou conseguir achar uma nota menor do que essa. A gente vai continuar tentando aqui, porque até agora é tudo 5 estrelas, 4,5, sabe? Essa pessoa disse bom livro. É um bom livro. As 3 histórias são contadas de maneira muito envolvente. Achei, entretanto, que o Otto e as irmãs foram deixados de lado por muitas páginas e isso acabou causando distanciamento do leitor, o que deu pouca profundidade ao desfecho. Se tivessem sido feitas inserções de elementos daquele ponto inicial da história entre os capítulos, teria havido uma identificação maior e um final com mais emoção. Eu entendo o que ele quer dizer. Porque esse livro, ele começa como uma fábula, né, como um conto de fadas, e a gente conhece o Otto, esse menino que se perde na floresta, e aí ele tem a ajuda de 3 irmãs que estão meio que presas nessa floresta, e elas acabam se transportando para dentro de uma gaita que ele carrega com ele, né, e ajudam ele a encontrar o caminho de casa.
E aí passa a ideia de que essa gaita, com essas 3 irmãs, elas precisam passar de mãos em mãos até salvar a vida de alguém, sabe? E aí essa gaita acaba sendo um elemento que une todas as próximas histórias dentro do livro. Só que a gente não continua com a história do Otto conforme a história vai indo. Só que eu acho que da forma que foi feito no livro, ficou ótimo. Porque não teria como o Otto continuar sendo inserido entre as histórias. Porque tem uma mudança de tempo muito grande, sabe? Entre uma história e outra. Tipo, é muito tempo depois. E o personagem não teria como viver pra sempre. Achei mais uma 3 estrelas aqui. As 3 histórias principais da trama são realmente muito bonitas. Despertam curiosidade e fazem com que a gente queira terminar de ler, blá blá blá. Porém, achei que bem desnecessário o drama ao final de cada uma, deixando pra explicar somente no final do livro, e aí ela continua dando alguns spoilers. Mas eu queria botar aqui, porque eu também fiquei com o coração na mão, porque parece que a história é interrompida, sabe? Quando a história vai chegando ao ápice, ela é interrompida e a gente começa uma nova história. Você fica tipo assim, ai cara, eu preciso saber o que vai acontecer, sabe? Mas essa tensão, na verdade, eu pensei que ela fosse me impedir de conhecer novos personagens e conhecer novas histórias, porque eu ainda estava ligada no que estava acontecendo antes. Mas a escrita é tão incrível da autora que isso não aconteceu. Mesmo ela me interrompendo no melhor da história, tipo, da parte melhor, né? Mas na parte mais crítica da história, e começando uma outra história do zero, ela conseguiu me envolver na próxima também. E isso mostra o poder da escrita da autora. Então eu não acho que isso ficou de uma forma ruim. Ela falou, não gostei da maneira como a autora estruturou. Eu achei inovador, eu achei diferente. E eu achei que funcionou muito bem pro livro. Porque se você tivesse terminado cada história ali naquele momento, talvez não ia fazer sentido pra forma como ela amarrou no final. Quem lê o livro sabe o que acontece no final. Eu queria que tivesse uma resenha. Eu não quero que ninguém odeie Ecos, mas eu queria que tivesse uma resenha, tipo assim, de alguém que não gostou nem um pouco. Só pra eu poder brigar com essa pessoa. Gente, não tem jeito. De Ecos foi só isso que eu achei. Não tem ninguém realmente falando mal. Vocês estão ferrando meu rolê. Então, só para o rolê não ficar totalmente incompleto, eu vou botar aqui... Peguei mais um livro de uma autora que eu sei que sempre dá babado. Sempre tem alguém que odeia. Então eu vou botar aqui Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover, que foi um livro que eu também gostei muito. Eu dei 5 estrelas. Nossa, eu gostei demais da leitura. É um livro muito intenso, com assuntos pesados. Ele fala principalmente de uma moça que não consegue engravidar, que o sonho da vida dela é engravidar e ela não consegue. Então é uma coisa que muitas pessoas passam por isso, então pode servir de gatilho pra muita gente. Mas eu achei que foi um assunto que foi delicado, com uma certa delicadeza, apesar da intensidade das coisas, sabe? E eu gostei muito do livro, eu gosto muito da escrita da Colleen Hoover. Vamos ver aqui o que as pessoas falaram. Olha aqui, disse que sempre tem alguém que odeia. Já achei uma menina que deu 1 estrela aqui. Essa não gostou mesmo. Olha o título. Pior livro que eu já li na vida. Eu fico imaginando o que mais ela leu. Prezada pessoa que está lendo essa resenha, preciso confessar que talvez parte do motivo pelo qual eu odeio tanto esse livro foi o fato de que comecei a ler Colleen Hoover errado. Como assim? Apenas uma pequena observação, se me permite. Quem já leu Colleen sabe que todos os livros dela têm um tema. Geralmente esse tema é polêmico e um tanto desconfortável, sim. E a intenção dela, de certa maneira, é informar o público e desmistificar esses temas, exatamente. Vamos ao que interessa. Tá, vamos ao que interessa. Além de todas as problemáticas que falem nessa lista, o livro é simplesmente chato. What? A história não evolui, os personagens não crescem. Será que ela leu até o final ou será que ela abandonou? Porque o livro é todo um crescimento pessoal dos personagens. Eles se descobrindo como um casal, como pessoas e aceitando que 1000 coisas que eu não posso falar. Todos, absolutamente todos os capítulos parecem iguais. Não! No antes, a completa felicidade e inúmeras declarações de amor do Graham, que é o personagem principal, a Queen, que é a personagem principal. O sexo maravilhoso, as histórias de contos de fadas. No agora, você é recebido como uma personagem completamente fria, amargurada, infeliz, depressiva, que não faz mais nada além de chorar e reclamar. A história não passa disso, amiga. Amiga, que insensível.
pesado isso. Ela tá infeliz. Ela sempre quis ter um filho. O sonho da vida dela era ter um filho. E ela não consegue ter filho. Então é claro que ela tá depressiva. É claro que ela tá infeliz. É claro que isso tá consumindo ela, tá consumindo o casamento dela. Ela tá se sentindo mal, tá se sentindo inadequada, tá se sentindo quebrada, tá achando que ela tá impedindo a vida dele, porque ele também quer ter um filho. Ela tá em guerra com o próprio corpo. E tipo, eu acho bem... Mas eu tô pulando umas partes aqui que eu acho que talvez possam ser spoiler. Aí ela chega aqui e fala: nesse mesmo raciocínio, depois de mais de 5 anos sem conseguir engravidar, a Queen simplesmente não supera. Eu acho que assim, às vezes é muito fácil a gente apontar pro outro e não perceber que a gente nunca vai entender o sofrimento do outro. Não perceber que, por mais que aquilo não seja importante pra você, você não pode medir a vida do outro com a sua régua. Porque você tem uma vida totalmente diferente do outro. Você teve experiências na sua vida que são totalmente diferentes. Você dá valor às coisas diferentes. Então você não pode medir o outro com a sua régua. Porque não é simplesmente superar. Não é simplesmente, não dá, segue em frente. As coisas não funcionam dessa maneira. E se você é esse tipo de pessoa que tem essa cabeça forte desse jeito, que bom! Mas você não pode cobrar do outro que ele tenha o mesmo pensamento que você. Aí ela começa a falar do marido. Um personagem perfeito, sem nenhum problema. Aqui eu acho que a Colleen errou feio com o seu personagem masculino. Eu já vou começar discordando aí, porque eu não acho que o Graham é perfeito. Eu acho que ele foi um ótimo marido, sim, em muitos momentos, mas ele deixou bem evidente que ele não é perfeito. Em épocas de inúmeros movimentos feministas, você tem um marido que simplesmente é a força e a base do relacionamento. Eu não acho que tenha sido assim. E eu acho que o feminismo não é pra mulher ser mais forte. É pra o homem e mulher serem iguais. Apesar do momento que eles estão vivendo realmente, porque é ela que tá passando por uma situação, claro que são os dois como um casal que não podem ter filhos, mas por quê? Ela tá se sentindo culpada, como se o corpo dela fosse a culpa disso. Então ela era mais fragilizada naquele momento. Então por isso ele teve que ser um pouco mais forte. Mas fica evidente que não é só isso, sabe? Pelo menos pra mim ficou. Eu acho que num casamento, dizendo uma pessoa que não é casada, né? Mas em qualquer tipo de relacionamento, você tem momentos em que um fica mais frágil do que o outro. E é importante que se uma parte desse relacionamento tá frágil, a outra fique forte. Porque só assim o relacionamento vai conseguir seguir em frente. Porque se os dois ficarem frágeis ao mesmo tempo, eles acabam terminando. E aqui eu acho engraçado porque ela fala: a falta da empatia da Queen com todas as pessoas que vivem à volta dela, mas principalmente com Graham, é cruel. Só que eu tô achando muito cruel o fato dela, aqui no caso, não tá tendo empatia com a Queen. E com o sofrimento da Queen. Ela tá tendo empatia com todas as pessoas em volta da Queen e com ela mesma, com a Queen mesma, não tá tendo nenhuma. E ela tava defendendo o feminismo ali, do homem ser mais forte. E cadê o feminismo aqui? Depois ela chega aqui e comenta até que seria interessante ter a figura de um terapeuta ali pra ajudar ela. E eu concordo com isso. Com esse fato do que ela tá dizendo ali, eu realmente concordo que seria interessante colocar um elemento do terapeuta ali. Bom, gente, então é basicamente isso. Eu li algumas resenhas aqui, discordei de algumas coisas fervorosamente e até compreendi outras, eu acho que faz parte. Vamos lembrar que, gente, isso é só a minha opinião. Como essas pessoas deram as opiniões delas ali, elas estão totalmente no direito de expressar do jeito que elas estão se sentindo, sabe? Tá tudo certo. Mas eu não tô dizendo que ninguém tá certo, ninguém tá errado, né? Eu acho que é sempre importante deixar essa mensagem de paz no final, porque senão as pessoas depois caem de pau em cima de mim. Comentem aqui embaixo o que vocês acham desses livros. Tá tudo bem se vocês discordam de mim e vocês acharam todos eles horrorosos. Não se esqueçam do like de vocês. Fiquem ligados no canal que em breve sai muito mais coisa legal. Eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima.